fotos e imagem, essencialmente, e não trago imagens. Espero que possam compreendê-lo para acentuar essencialmente o valor e o sabor da palavra. Realmente são fotos de George Mulder, de uma série intitulada O Pequeno Mundo. Poderia também chamar-se O Pequeno Mundo sobre o Tempo Perdido. Vou ler, não vou despedir, como a Susana. Estou a brincar, não desisti. Em 2000, precisamente no ano de fratura milenar, George Mulder propõe-se e propõe-nos O Pequeno Mundo, série de 24 fotografias a preto e branco, impressas com sais de prata em papel, retiradas no último andar de um edifício pombalino da Baixa Lisboeta, onde outrora havia funcionado um negócio de seu pai, à exceção de uma, que utilizou como lugar um corredor do Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos de Gulbenkian. Trata-se de uma história misteriosa, como aliás o são a miúdo das impressões energéticas que nos propõe, seja pela tensão dramática que a alternância do branco e do preto proporciona, seja pela encenação em que predomina a contenção gestual. O nosso propósito não será exatamente coincidir com a história sincopada desta série, daí retirando o sentido mais próximo de uma possível intencionalidade do artista, mas sim dela exalar recursos operativos que contribuam para chegar a uma imagem dialética e sintonizadas na arquitetura interior da obra. 24 fotografias a preto e branco em que assinalamos os seguintes recursos operativos: interior, devido à casa em que são encenadas; desenho, devido à existência ocasional de uma folha branca em que a personagem esboça algumas linhas; passagem, devido ao posicionamento da personagem em situação de transposição, seja de portas, seja de corredores; penumbra, devido ao jogo sensível entre luz e sombra; e o vidro, devido ao facto de algumas fotografias apresentarem a personagem para lá de uma placa de vidro. Estes recursos operativos servirão, por seu lado, para compor uma personagem ficcional masculina de relação com a escrita da história e da inscrição desta no tempo. A personagem ficcional masculina irá dialogar com as Guerrilla Girls, com Cindy Sherman e com Jemima Stelly, no sentido de acarear, pela ordem que enunciei, uma contabilidade dialética, um esventramento dialético e uma flutuação dialética. A miúdo se faz notar que George Mulder, tendo um início artístico que se poderá confundir com um autorretrato, melhor se enquadra no que se considera ser a autorrepresentação. O artista fixa mesmo a linha d'água desta metamorfose, pelo que estamos em presença não exatamente de um indivíduo, mas de uma personagem construída através da imagem. Sustenta-se, por tal, um enredo ficcional que pretendemos construir a partir do pequeno mundo. Resultado da condensação da imagem, o artista é uma presença abstrata e porta de acesso a mundo que, ainda que se ancore em alguma realidade visível, existe enquanto projeção mental. Este movimento, por si, pode muito bem enunciar-se enquanto passagem, a mesma que a personagem se coloca em vias de atravessar portas ou corredores. Transpondo este movimento ao nosso propósito, ou seja, o da construção de uma personagem ficcional masculina de relação com a escrita da história e da inscrição desta no tempo, será dado sentir como o acesso ao passado se apresenta enquanto passagem uma operação de transposição. Será como se, no presente e a partir dele, nos acercássemos do passado em linha de fuga. Percorrer um corredor vazio ou transpor uma porta significa posicionar-se perante um limiar, assumir a figura da beira, mas igualmente ir em direção a algo, seja um atravessamento. Acresce o posicionamento da personagem em situação de perfil, longínqua, como se tutelasse agora uma identidade difusa. Um perfil é, por natureza, uma marcação identitária de alguma suspeição. Lembremos, por exemplo, das fotografias tiradas nas instâncias presidiárias e nos anais da polícia. George Mulder elucida-nos que a série O Pequeno Mundo é a editora de Saint-Exupéry, naquilo que tem de instigadora da necessidade de, no mapa, traçar um caminho, já que voltar atrás não é mais possível. Portanto, o desenho omnipresente e desenhado repetida e variamente induz concluir ser necessária uma insistência permanente no acesso a um caminho continuado que aqui quereríamos ver confundido
com a tal linha de fuga de acesso ao sentido da história. Desenhar um mapa significa não se perder, seja no espaço, seja no próprio tempo, e tal acontece em modo solitário no interior de uma casa. De onde se poder concluir que a personagem acerta uma deriva em si mesma, num ambiente de penumbra interior, em que se solicitam luz e sombra. Mas encontramos igualmente a duplicidade, seja nas fotografias em que Jorge Müller se faz representar em espelho, seja na qualidade do vidro com que se tapa núcleos. Que o duplo seja um pressuposto de aproximação à sua obra, já outros o disseram. No que concerne à presença do vidro, faz-nos pensar quer na distorção, quer na transparência. Em relação a esta, parece-nos clara a situação do vidro enquanto instância que dá a ver o outro lado. Assim funcionam os vidros das janelas das casas, por exemplo. Portanto, o vidro é uma película que faz ver, mas impede de tocar, como se a realidade fosse tocada com o olhar através do vidro. A distorção surge a partir do momento em que se utiliza um vidro fosco e temos acesso a uma massa opaca, a um espectro. É seguramente essencial que aqui se assuma o masculino enquanto categoria que desenha o mapa. Reforça, queremos ver, a centralidade do homem enquanto perscrutador de caminhos, os mesmos que têm vindo a ser essenciais para enunciar o sentido do tempo passado. Se assim não fosse, parte do instigante trabalho levado a cabo essencialmente por mulheres, no sentido de trazer ao presente as presenças femininas de passados ancestralmente enunciados no masculino, seria obtuso. A Esquerdeira Girls, coletiva anónima formada em 1985 a partir dos Estados Unidos da América, tem-se dedicado a apresentar precisamente factos brutos que indiciam a ausência das mulheres no sistema da arte contemporânea e, por extensão, o esquecimento ancestral a que é votado o feminino, daí a contabilidade dialética de que fala. As Guerrilla Girls não consentem a identificação individual, usando por tal máscaras que evocam gorilas, numa intenção simultaneamente burlesca e de humor. Tratando-se de um símbolo masculino que remete para a cultura de massas, imagem de King Kong, igualmente joga com a proximidade sonora das palavras gorila e guerrilha na língua inglesa, trazendo à colação um património adquirido de heróis mascarados, também presentes na cultura visual. Em lugar de nome próprio, preferem adotar-os de artistas e escritoras já falecidas numa espécie de chamamento espiritual e programa de inscrição. As suas ações artísticas, essencialmente desenvolvidas no espaço público, bem como as inúmeras conferências que têm levado a cabo em museus, escolas, galerias, programas de televisão e de rádio, ou ainda as publicações de que são responsáveis, visam denunciar situações que, pese embora ser a sociedade ocidental e nos meios culturais e artísticos, demonstram existir uma reduzida visibilidade das mulheres. Por outro lado, este coletivo propõe-se reinventar a palavra F, na redução a uma letra, o que em gíria comum igualmente sugere uma penosa interjeição, invoca a espécie de maldição que, no momento dos anos 80 em que se formam, pesava sobre a palavra feminismo. Cabe aqui distinguir os anos 70 dos 80, já que os segundos parecem reagir ao excesso de conceptualização e consciência ideológica dos primeiros, o que foi uma tendência apolítica ancorada na pragmática e vagamente hedonista, ou mesmo cínica daqueles, portanto, dos 80, seria ao revés das lutas sociais encetadas nos anos 70. Assim, as Guerrilla Girls inscrevem-se a contraciclo, aparecem publicamente, em grupo, valem-se do anonimato e adotam uma espécie de teatralidade burlesca. A sua petulância de ação ensombra a aura museológica e defende o corporativo face à obra ou ao artista. Valem-se de estratégias de grande simplicidade, como cartazes, posters, autocolantes, cuja linha visual se perfila no limite entre a arte e a comunicação. O seu intuito é, por isso, atingir a sociedade do seu todo, digamos assim, não deixar ninguém de fora, e reclamam para si o trabalho de criação de consciência. Este coletivo, as mulheres que o constituem, são de diferentes idades e de procedências étnicas. Não somente artistas, aliás,
havendo as pintoras, escritoras e diretoras de cinema, mas igualmente comissárias de exposições e historiadoras de arte. Desde o início do seu protesto, ocorrido em 1985, pretende essencialmente que a arte dos museus e das galerias mostre, finalmente, uma imagem conhecida com o real da história e do atual panorama cultural, deixando de ser um inventário de contribuições masculinas. Não reivindica uma percentagem de 50% de artistas postos que tenda para as mulheres, mas criticam severamente que a percentagem real seja inferior a 10%. Por aqui se deduz a invisibilidade efetiva das mulheres, contra a qual lutam, demonstrando um posicionamento crítico face aos museus, às galerias, aos escritores e aos críticos de arte. E, fazendo aqui um pequeno intervalo e falando sobre o que aconteceu de manhã, acho que este é um grande propósito de luta, não é? Por exemplo, face à tal apatia que se falava de manhã, acho que isto é um bom propósito. O coletivo perfila-se a partir do conceito de género, concepção que avulta das reflexões advindas da década de 70 do século XX, apresentando-se como relevante para compreender a ausência das mulheres artistas e de suas obras no contexto das artes visuais. Além disso, e como bem nota Georgia O'Keeffe, porque é que realmente as mulheres têm que ser chamadas mulheres artistas? Ninguém se lembra de chamar o Rembrandt ou o Van Gogh de artistas homens. Ou seja, através do conceito de género, altera-se a tonalidade das discussões que, além de terem em conta dados biológicos, incluem tendências universais em relação ao masculino e ao feminino, usadas com as especificidades históricas e culturais. Assim se responde realmente a esta artista fantástica, que nos legou tanto imagens profundas acerca do que pode ser um caminho feminino, mas que eu acho que, no entanto, através, não sei se imagens, lá está, mas da Georgia O'Keeffe, tem umas flores muito intensas, mas que eu acho que, todavia, apesar dessas flores serem fantásticas e apontarem para um código visual feminino, podem ainda assim relembrar do ponto de vista, o ponto de fuga renascentista e serem mais uma forma de aperrear, no fundo, a percepção. É apenas uma opinião pessoal. E aqui podemos introduzir os Untitled Film Stills de Cindy Sherman. A artista norte-americana possui um trabalho que, em miúdo, se desdobra em duas fases diferenciadas. Uma, a primeira, com um vínculo estreito às teorizações a respeito da crítica da representação e do feminismo. Outra, a segunda, e com a qual coincidem as últimas obras, parece surgir do contexto das discussões sobre a abjeção na arte contemporânea norte-americana, bem como na reinserção da questão do corpo na produção artística. Já se falou aqui várias vezes do corpo, realmente. Tanto uma como outra apresentam-se como polos opostos de uma teoria da representação que teria passado a mais absoluta confiança na transparência da imagem, à busca ansiosa da mais cega opacidade, na brutalidade da carne. Agora pergunto-me, esta série de que falo, da Cindy Sherman, parece-me ter tanto corpo, tal densidade de corpo, que não se compadece com a ausência de carne. Ainda que a última fase da Cindy Sherman seja efetivamente brutal, digamos assim, e visualmente caótica, eu acho que a primeira fase tem uma densidade de corpo assinalada. Questionemos o facto de Cindy Sherman, para os trabalhos mais recentes, optar por cenários caóticos, lá está, apocalípticos, com detritos e carne extensiva, próteses e sêmen, vaginas e pênis, etc., contribuirá para constituir uma opacidade por contraponto à transparência? Nesta questão eu tenho grandes dúvidas e não me parece que seja fácil optar por uma visão ou por outra, mas eu não vejo transparência para a série que vos indiquei. Cindy Sherman apresenta-se desde o início como figura em torno da qual as fotografias se compõem, excetuando para as fases mais recentes, aquelas em que abdica de uma presença humana concreta. Mas esta a existir é a sua. Registámos para George Mulder não existir autorretrato, mas sim autorrepresentação, uma persona em que fuga a identidade. No caso de Sherman, o intuito é semelhante, a imagem em fuga. Na verdade, a artista tem sido considerada como uma das mais assombrosas e iluminantes vozes da sua geração.
verdadeiro ícone e barómetro cultural, a artista explorou até ao insuportável os limites da violência, nomeadamente no âmbito da sexualidade. As suas propostas artísticas surgem em um contexto muito semelhante ao do coletivo anteriormente focado, anos 70 e 80. Nesse momento, e em todo o mundo, artistas e escritoras feministas começaram a trabalhar sobre os fundamentos ideológicos e políticos da representação. Estamos sempre em representação, diz Hélène Cixous, e quando se pede a uma mulher que tome lugar nessa representação, é porque, sem dúvida, representa o desejo masculino. Será sobre estas premissas que, de facto, a do desejo masculino que avulta e que se recorta a série de que vos referenciei. Esta série não explora o perfil psicológico de um indivíduo, que seria a Cindy Sherman, que existe antes do momento em que é fotografado, mas antes apresenta, num jogo de diversas convenções de representação, o espetáculo do corpo enquanto objeto de olhar. É uma série que realmente remete para os filmes B dos anos 50, o próprio tempo da infância de Sherman, e poderá considerar-se, eu só vejo a transparência, se eventualmente considerarmos essa série como uma espécie de inconsciente coletivo que se penetra, que se imiscui no sujeito e que tem a imagem quase projetada por trás da mente. A melancolia óbvia desta série de Cindy Sherman não resulta propriamente da sensação de perda face ao momento desaparecido para sempre, mas sim de uma espécie de mise-en-scène que anuncia os pressupostos dominantes com que são construídas as representações da sexualidade feminina e o voyeurismo através do qual é revelada. Uma quarta parte de tal melancolia advém do contraste entre o branco e o preto, que nesta série se prefere, mas trata-se de um branco e de um preto desmaiados, digamos assim, uma tonalidade de baixa densidade que atenua a função desse mesmo contraste, de onde a série não assume os foros de dramatismo, antes parecendo enunciar uma tensão subtil relativa aos ditos clichês, como se estes estivessem amplamente naturalizados e se associassem ao sexo feminino. Ou seja, realmente esse inconsciente é tão subtil que se exclui, que permanece, e de facto eu creio que a própria fotografia da Cindy Sherman, os próprios recursos com que ela trabalha, enunciam, portanto, essa lisura. E daí podemos falar, de facto, em transparência, por oposição à carnalidade e à opacidade mas parece-me que essa é uma fuga ou é uma opção meramente discursiva, que também é necessária, claro. Uma relação, uma ponderação concreta, um corpo. A sua obra pode inscrever-se numa linha que visa interrogar o olhar, o gesto, a massa, a interioridade. Isto significa que se exploram atitudes visíveis, gestos que refletem e induzem placagens de olhares trocados, a sedimentação desses gestos em massas corporais como que esculpidas em relação com essas placagens, transformadas em arquiteturas interiores de vida e presença, corpos tanto habitados como habituados. Sexo ou género, eis a questão. O facto de chamar-me Stella, pois o corpo que existe é o dela, aparecer normalmente nu, induz-nos a fronteira entre o sexo e o género, entre um interior e um exterior, um natural e um cultural. O corpo nu demonstra a evidência de ser mulher ou necessita vestir-se, acumular-se para se formar femininamente. Diríamos que ela apresenta um corpo que, não estando vestido, não parece estar, no entanto, verdadeiramente nu, e que, estando vestido, não parece, no entanto, demonstrar a camada da diferença social que o investe o sentido do género. E assim sendo, parece-nos que se trata de um corpo insuflado, vestido de gestos por dentro. Eu, quando vi de manhã, portanto, o desempenho, a ação da Susana Vidal, eu estava a interrogar-me também sobre estas questões, não é? Porque esta fotógrafa tem um autorretrato em que se faz fotografar numa posição extremamente convencional, como se estivesse realmente a fazer o que eu estou aqui a fazer, ou seja, a falar para pessoas, em pé, com uma perna ligeiramente fletida, a outra, portanto, direita. Numa está vestida, na outra simula precisamente a mesma posição, mas está, de facto,
despida nua. No entanto, eu olho para aquela fotografia e parece-me que ela está mais vestida naquela em que está nua, e isto não é uma dialética espúria. Está mais despida naquela em que está nua do que vestida naquela em que se faz realmente assinalar. Porque a questão é também a do olhar e a despir com os olhos. E eu acho que, e terminava, deixando-vos com estas questões, que são para mim, portanto, questões importantes e à volta das quais eu vou trabalhando neste momento, no doutoramento. Qual a economia de uma obra de arte? Em que medida se afere o grau e o grão de uma obra de arte? Por referência à autoria? Por referência à limitação representação? Por que razão as mulheres surgem realmente tantas vezes desnudadas na arte? E essencialmente na pintura? Esta circunstância criou vicissitudes referenciais que se imiscuem num património imagético e herdado. O corpo da mulher é camada de passado a irromper no presente. E daí, de facto, me parecer que a Cindy Sherman, quando apresenta, portanto, naqueles estilos, o corpo vestido, ela está, como um crítico disse, aliás, pouco correto, mas sincero, há um desejo quase irreprimível de violar a Cindy Sherman. Mas vai violar quem? Não é Cindy Sherman. É supostamente uma série, portanto, de personas, de representações, quer dizer, vai violar quem? Vai violar depois, de facto, mas ele... Agora, será que uma crítica de arte, uma mulher, tem relativamente às fotografias de George Mulder, já é um pensamento mais absoluto ou mais, tem tanto essa predisposição, portanto, será, isto de facto relaciona-se com questões herdadas, patrimónios ancestrais, passados longínquos, que tornam dilemática a relação do corpo da mulher consigo, a relação da mulher com o seu corpo, e que encaminham, no caso destas duas fotógrafas, para a nudez ou para, portanto, a atenção sindichana nunca aparece nua, de facto, nunca se desnuda. Mas ela está tão frágil, está tão supostamente disponível naquela série, que, como o crítico dizia, só tem vontade de a violar, mas, de facto, não pode ser, digo eu. Não deve acontecer. Obrigada, desculpem, eu não disse boa tarde. Obrigada.